E aí, pronto, vamos fazer mais uma questão aqui envolvendo radioatividade. O que que diz aqui esse problema? Ele fala o seguinte: um fiscal de segurança, ao investigar uma cápsula radioativa abandonada, nota a presença de uma certa quantidade de rádio. Aqui no caso, o elemento rádio, né, Ra, 88 aqui o número atômico e 226 aqui a massa atômica desse elemento. O que não condiz com o rótulo da amostra, considerando que esse átomo decai emitindo três partículas alfa. Então aqui o problema está falando para a gente que esse elemento ele está emitindo aqui no caso três partículas alfa e duas partículas beta. É possível afirmar que a cápsula inicialmente continha que elemento, né? Qual que era o elemento químico que continha aí nessa cápsula? Lembrando que a partícula alfa, lembra? Ela tem 2 de número atômico e 4 de massa, né? Então, se esse elemento, por exemplo, emitiu três partículas dessa, né? Então, ele emitiu três partículas alfa. Então, o elemento aí, que eu não sei que elemento que é esse, vou chamar aquele de elemento X, eu sei que ele vai perder, com certeza, 6 aqui. E aqui em cima ele vai perder 12, né? 12 de massa atômica, né? Porque é 3 vezes 12 que fica 6, aqui 3 vezes 4 que fica 12, né? Então, sei que esse elemento, só da partícula alfa, ele perde aqui no caso 6. A massa atômica dele também vai perder aqui no caso 12 de massa atômica, tá? E aí ele fala que quantas partículas beta ele perdeu, quantas partículas beta emitiu, ele emitiu duas partículas beta, lembrando que a partícula beta significa menos um aqui no caso, né? Então, de novo, né, esse elemento X que eu não sei o que que é, como ele perde duas partículas beta, toda vez que o elemento perde partícula beta, ele aumenta aqui no caso o número atômico dele, né? Então, esse elemento X, ele perdeu aqui com a partícula beta, mas que ganhou, desculpa, ele perdeu com a partícula alfa e ganhou com a partícula beta, aqui no caso 2, número atômico mais 2, tá? Então, a gente pode fazer a seguinte relação matemática, né, para a gente estabelecer quanto que, né, quem que é esse elemento químico no caso, né? Eu posso fazer a seguinte relação matemática, né? Então, esse elemento X, ele vai ter aqui um número atômico, né, um número atômico Z, né, que ele tinha, ele perdeu aqui menos 6 e depois ganhou mais 2 quando ele emitiu aqui duas partículas beta. Aqui em cima, ele tinha uma certa massa, aqui no caso, e perdeu quanto? E perdeu aqui no caso 12. Como a gente está comparando esse elemento com quem? Com o rádio, e o rádio, como é que ele é mesmo? O rádio é aqui o número atômico dele. O número atômico não, o número de massa dele aqui no caso é 226. E o número atômico dele aqui no caso seria 88, né? O que eu vou fazer? Eu vou igualar isso aqui, ó. Eu vou fazer que isso é igual a isso para eu descobrir aqui no caso qual que vai ser o número atômico dele, né? Então, eu vou fazer que esse número atômico, ele perdeu e depois ganhou mais 2, tem que ser igual a quem? O que eu tinha depois, que no caso era o rádio, né? Então, se eu pegar aqui esses dois e jogar para o outro lado, como é que fica, né? Então, o número atômico vai ficar como? Vai ficar 88, esse menos 6 ele sobe, ele passa para o outro lado como mais 6, e esse mais 2 ele passa para o outro lado como menos 2. Então, o número atômico aqui no caso vai dar quanto? Aqui vai dar 94, 94 menos 2. Aqui no caso vai ser 92, né? Então esse número atômico vai ser de 92. Vou fazer a mesma coisa aqui para cima, né? Então aqui em cima vou fazer a mesma lógica matemática. Então a massa aqui desse átomo vai ficar aqui menos 12. Tem que ser igual a lá o do rádio, que era 226, né? Então para a gente descobrir a massa atômica, né? Eu vou pegar esse 226, já está aqui, eu vou manter ele aqui. Vou pegar esse menos 12, passar para o outro lado, ele vem mais 12, né? Então, a massa atômica desse elemento vai ser de quanto? 238, né? Então, que elemento químico que tem massa atômica 238 e que elemento químico tem número atômico de 92, né? Então, deixa eu colocar aqui esse X aqui no caso, vai ficou assim, né? 238 aqui em cima e aqui embaixo ficou quem? Ficou 90, 92. Então seria essa aqui, no caso, a resposta. Então, olhando aqui a alternativa, que elemento químico é esse que tem número atômico 92? Nossa, que nome feio, né? Número atômico 92 e massa atômica 238. Urânio, né? Então, o urânio é o que nós temos aqui. Então, o número atômico do urânio é, no caso, 92. E a sua massa atômica é 238. O que dá aqui, no caso, a alternativa D de dado. Bacana? É isso.